Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um 30Cast, seus 30 minutos de conteúdo novo. Estou aqui com meu amigo Juan e hoje temos a honra de receber Rodrigo Marcial, o nosso futuro deputado federal e pré-candidato pelo Partido Novo. Marcial, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Marcial. Muito obrigado, meninos. É um grande prazer estar participando agora desse projeto do 30Cast. Aliás, projeto que participei da própria idealização, né? Lá no começo. Lá no início, já faz o quê? Um ano e meio, Rafa? Um ano e meio. Foi um ano e meio que a gente se reuniu ainda no meio da pandemia. Portanto, foi via Google Meet, salvo engano, ou Zoom. Foi um desses aplicativos. E fico muito contente em ver toda a estrutura que está montada, ver que realmente está saindo do papel. Já tiveram vários entrevistados, as várias pessoas, inclusive, como são no Partido Novo, são pessoas admiráveis. E, portanto, já posso dizer que a iniciativa de vocês é um sucesso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E, Marcial, para a gente começar aqui a nossa conversa e que para o pessoal que está nos assistindo possa entender quem é o Marcial, de onde você veio, qual que é a sua história, fora da política. Poxa, fora da política, Rodrigo Marcial, com seus 8 ou 10 anos... Pequeno Marcial. O pequeno Marcial, Marcialzinho. Marcialzinho não pode ser, que é como chama meu pai. Então, para começar, o nome, Rodrigo Marcial, é que nem João Pedro, que nem Flávio Augusto. É nome mesmo, não é sobrenome. Muita gente me pergunta que... Eu não sabia, inclusive. Pois então, aí, ó. Não, é nome mesmo. O meu nome completo é Rodrigo Marcial Ledra Ribeiro. Portanto, os meus sobrenomes são Ledra, que é italiano, e Ribeiro, que é do Brasil. Aqui é da galera, do povo. E Rodrigo Marcial é o meu nome de guerra. E eu uso, inclusive, o Rodrigo Marcial desde pequeno. Durante o colégio, me chamavam de Marcial, porque Rodrigo tem muito. E é esse, inclusive, o motivo pelo qual eu uso ainda o Rodrigo Marcial em conjunto. Rodrigo, se você vai procurar notícia aí, Rodrigo Ribeiro, particularmente, cara, bota no Google. Você vai, volta e meia, achar um que tá sendo preso, outro que foi, sei lá, matou alguém. Então, eu uso Rodrigo Marcial porque, olha, no Brasil, até onde eu saiba, eu sou o único. Mas a minha história de vida não é tão longa, né? Tô com 28 anos somente. Mas eu saí do colégio com a pretensão de me tornar um engenheiro civil, e talvez um engenheiro aeronáutico. Eu pensava até em prestar ITA no meu terceiro ano de faculdade. E eu mudei meus planos. Eu percebi que eu gostava de lidar com gente, gostava de lidar com pessoas mesmo, de tratar de projetos sociais. E por isso eu achava que a engenharia me limitaria um pouco nesse objetivo. Embora sempre tenha tido uma paixão, um gosto pela área das exatas, matemática, física. E foi justamente por esse motivo que eu decidi cursar o curso de Direito, assim como você, Rafa. E depois, simultaneamente, eu cursei o curso de Economia também. Fiz Direito na Federal e Economia na FAI, que é a faculdade que você estuda e que hoje eu dou aula. Abraçou os dois cursos? Abracei os dois. A economia mantém ainda esse contato com o lado social, mas tem um pouco mais uma bagagem de exatas, né? Embora que com o passar dos meus estudos na área de economia, venho me afastando um pouco do uso das ferramentas matemáticas para as ciências sociais. Eu acho que existe uma limitação muito grande que a estatística, a matemática pode fazer. Isso aí é questão doutrinária, questão ideológica. Pô, não tô lembrado, você é formado em quê? Tô ainda... Perdão, você tá fazendo direito. Fazendo direito também? Ah, só jurista aqui. Impressionante, né? Você espirra, parece dois advogados no show. Triste. E continuando a narrativa, foi no curso de Direito lá da Federal que eu tive esse primeiro contato com a política. E por quê? Porque a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná é extremamente politizada. E na Federal? E eles têm eleições, inclusive. Tem dois partidos lá dentro, Tem né? mais de dois partidos, por vezes. Dois que são os tradicionais, né? Que são o PDU, que é um partido mais de centro, que o objetivo é justamente despolitizar a faculdade. A ideia do PDU, que é o Partido Democrático Universitário, é fazer um centro acadêmico, uma representação estudantil pelos alunos, não importar de fora a política do PT, PSDB, PSOL, mesmo do Novo, sendo franco. E o propósito, portanto, do PDU é justamente esse, de despolitizar a faculdade de Direito. E o outro lado é o lado de esquerda, que geralmente traz essas bandeiras fortes de esquerda que a gente sabe são tão presentes na universidade pública. Eu fui presidente do PDU. Legal. Em 2014. Em 2013, um ano antes, eu fui fundador
num grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia, no qual estudávamos liberalismo e conservadorismo. Eram as principais pautas. E o liberalismo lá, foi ali que começou o teu contato com o liberalismo? Ou antes você já teve esse contato mesmo ali, pensando em engenharia? Quando teve esse contato? O primeiro contato com o liberalismo de verdade foi... Eu não lembro qual foi o motivo, quem me apresentou, como é que acabou parando na minha mão um livro do Hayek. O Caminho da Servidão. Começou bem. Comecei lá em cima. É um dos mais tranquilos do Hayek, né? É um livro introdutório do trabalho do Hayek. É um livro mais politizado, inclusive, não é tão voltado à economia. E eu lembro que eu li o Caminho da Servidão ao longo dos meses de... Acho que era março, abril de 2011. Porque eu lembro que eu estava na autoescola. E, portanto, foi nesse período que eu tive esse primeiro contato com o Caminho da Servidão. E eu fiquei muito surpreso ao ler o Caminho da Servidão do Hayek, porque eu via questões análogas ao que estava acontecendo naquele momento, dentro da faculdade de Direito. As pessoas de esquerda tentando propor os seus projetos sem pensar nas consequências que isso traz ao país. E de como esse discurso de esquerda, principalmente o discurso socialista, de quando a política interfere na economia, ele leva ao totalitarismo, ele leva a ditaduras. E é essa a principal tese do Hayek, né? Que não é possível você centralizar a tomada de decisão em um ente político sem que com isso você retire a liberdade das pessoas, seja econômica, seja política, que estaria intrinsecamente vinculado à liberdade de empreender, de viver, de ter a sua família, de criar os seus projetos, com a liberdade política de você votar em alguém e efetivamente eleger, ter um poder de mudar a política por meio do voto. E a história mostra isso, né? E a história mostra isso. E o que é mais surpreendente, o livro do Hayek foi um livro escrito na década de 40, anos logo depois ali da Segunda Guerra Mundial. E para mim, ver quão parecido era aquilo que ele estava falando com a realidade que a gente vivia ali no início dos anos 2010 aqui no Brasil foi surpreendente. Falei, poxa, como é possível alguém com uma ideia que perdure tanto tempo, que esteja certa, ou ao menos uma leitura da realidade com a qual eu concorde 70 anos depois. Um senhor, já que certamente era muito mais velho que eu, quando escreveu O Caminho da Servidão. Hayek devia ter já seus 40 anos, provavelmente. E foi com isso que eu tive o primeiro contato com o liberalismo. E ao final do livro, eu fui ver a editora Ludwig von Mises. Aí já... Instituto Ludwig von Mises. Eu falei, olha, o que será que é? Naquela época já tinha uma internet avançada aí, o Instituto Mises já estava funcionando. Comecei a entrar nos artigos do Instituto Mises e a partir de então me debulhei lendo artigo do Mises por muitos anos. Então deixo meu agradecimento ao Hélio Beltrão por sua iniciativa que formou tantos liberais nesse país. Primeiro o livro que chegou à minha mão, por um acaso, e depois o acesso que tive com a internet e acesso aos artigos do Mises. Ainda bem que os anarcapitalistas não acreditam em propriedade intelectual, né? Você pode acessar todos eles e só vai debulhando. Cara, uma estratégia política inteligente essa. De uma perspectiva assim, se você fosse aqueles estrategistas políticos... Temos que botar essa ideia no povo. Temos que ter a maior quantia possível de material. Mas eles deram um passo atrás, né? Porque a LVM tem as suas publicações também excepcionais. Então tem os dois lados. Por um lado, eles oferecem um acesso a um conteúdo de excelente qualidade, mais antigo, para qualquer pessoa que quisesse ter acesso. E promove também os novos autores, que têm publicações espetaculares, principalmente do Clube Ludovico, que certamente recomendo que a todos assinem. Bom, e então, o contato com o liberalismo foi em 2011. O contato... Você me corrige se eu estiver errado. Claro. Com a política, começou com o PDU lá em 2013, quando você foi presidente, ou nessa experiência dentro da universidade. E aí, na política, propriamente dita, assim, ou reconhecimento... não propriamente dita, porque a gente ser político, mas... quando você entrou com essa política como a gente tem essa concepção atual. Sim, uma política qual foi o teu contato? De verdade, isso, assim, né? Na prática. Porque a política... Vamos reformular, uma política estatal. Isso. Uma política formal. Formal, ela está acho que vinculada ao essa é melhor, Estado. A política formal, ela... Eu cheguei a tentar participar de alguns encontros do PSDB, lá em 2014, 2015, para conhecer, para ver como é que era. Para mim, era a representação do combate à esquerda, né, no Brasil. Acho que como tantas outras pessoas foram enganados. E saí muito decepcionado já naquela época.
E, portanto, até eu me graduar, até eu encerrar, me formar, eu não tinha uma participação na política formal. Foi em 2016, no início de 2016, que eu tomei conhecimento do Novo, que nos une aqui nessa sala. E foi justamente nesse ano que, depois de já ter conhecido o Novo, ter descoberto que ele tinha conseguido o registro, eu vi uma propaganda no Facebook eu lembro que era uma silhueta preta num fundo laranja, com um ponto de interrogação, falando, buscamos candidatos. E eu sempre gostei dessa vida política e foi muito bem sucedida a minha participação acadêmica na política. Eu já fui eleito para um primeiro cargo eletivo na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Ah, legal. No conselho é o que a gente chama de conselho deliberativo. Ah, sim. Um órgão deliberativo da Federal de Direito. Portanto, depois fui presidente do PDU, ganhamos a eleição no ano que fui presidente. No ano seguinte ao que eu fui presidente, o meu amigo Guilherme, o Negão, o Guilherme Rezende, ele foi presidente do PDU, sequer teve competição, então eu saí num período muito bom, assim, da política universitária. E em 2015, portanto, o PDU ganhou de volta. Em 2016 eu me formei nas duas faculdades com uma distância de uma semana entre as duas, na colação de grau. Já em 2016 eu comecei um MBA em Finanças e Mercado de Capitais para fortalecer um pouco o lado acadêmico e fui tentar esse projeto de me tornar vereador de Curitiba. À época, deixa eu ver, 2016, eu tinha 22 anos. Fiz 22. Fiz 23 depois da eleição de 2016. E nesse momento, assim, o que o Novo representou para você? Você teve esse contato ali nessa política formal que a gente está chamando aqui, mas o que o Novo te atraiu? Claro. O que foi o diferencial do partido que tinha sido recém-formado? Não tinha nenhum ano, né? Pois é. O que te fez acreditar nesse projeto e participar dele? Olhando ao Novo, estudando o Estatuto do Novo, conhecendo as pessoas que fazem parte dele, vocês percebem hoje, assim como eu percebi em 2016, que é a única instituição política viável no Brasil. E por viável, quero dizer que não precisa se imiscuir com as sacanagens de Brasília ou de qualquer outro estado que seja. É a única organização que tem efetivamente um projeto de melhorar o Brasil, independentemente dos interesses daqueles que estão fazendo parte do partido. E melhorar o Brasil como? Além de tudo, da forma que eu acredito que é a única opção para se melhorar o Brasil. Como diria Roberto Campos, temos duas alternativas, o Brasil tem duas saídas. Ou é o liberalismo, ou é o aeroporto. Se não me engano, ele falou de Congonhas. Galeão, ele é carioca. Mas você é super novo, 22 anos, como que foi entrar assim? Foi uma loucura, cara. Poxa, imagina só, 22, você pra acreditar. Recém-formado? Recém-formado. Foi uma insanidade. Vou meter nisso aqui. Eu sabia fazer política acadêmica. Política de verdade eu não sabia fazer. E eu tinha somente um amigo que topou trabalhar comigo e cair de cabeça na campanha. De verdade. Fizemos uma campanha pequena. A gente foi atrás. O que eu pensei? Como é que eu fazia voto na faculdade? Eu ia falar com as pessoas. Ia na faculdade, conversava com eles, falava, olha, tem um projeto para melhorar o nosso país. E por ser muito novo, já naquela época, eu queria reforçar o fato de que, embora jovem, tivesse conteúdo, tivesse bagagem, tivesse algo a acrescentar ao país. E foi já em 2016 que eu lancei um livro de campanha. À época, sejamos francos, era um livreto, tinha 45, 50 páginas de ideias sobre o que eu poderia fazer como vereador de Curitiba. Pegando qual era as circunstâncias, a situação fiscal e contábil da cidade de Curitiba, quais são as competências do vereador, porque é algo que as pessoas não sabem, e finalmente, sabendo as circunstâncias e quais são as competências, o que eu, como vereador, poderia fazer. Isso foi algo inovador. Eu acho que, até onde eu saiba, ninguém fez isso para um âmbito principalmente pequeno. Para uma presidência, todo mundo quer ser presidente, né? Mas para vereador, não sei alguém que tivesse feito isso. E esse era um dos meus motes de campanha. Eu nunca gostei da ideia de ser um candidato unidimensional, como muita gente me recomendou lá naquela época. Rodrigo, você tem que ter uma pauta. Tem a pauta, sei lá, dos animais, tem a pauta das bicicletas, dos deficientes físicos, tem a pauta do teu bairro. Detesto isso, porque vai de encontro com aquilo que nós acreditamos como liberais, que a gente não está entrando na política para beneficiar as pessoas da minha família, do meu grupo ou da minha classe de trabalhadores. A gente está entrando na política para melhorar a vida de todos. Exato. E se eu tenho uma pauta, quer dizer que eu estou deixando de lado todas as outras.
E isso é um grande sofrimento, porque a política, a gente vê os candidatos, quem é eleito geralmente tem essa política unidimensional. Sim. Então aí, em 2016, a minha pauta, entre aspas, virou ser o candidato do livro. Do livro. Na época, eu ainda não era o candidato do suspensório. Ainda não tinha o suspensório. Que eu acho que muita gente se pergunta disso, né? Da onde veio esse suspensório, né? O suspensório foi numa campanha ainda mais à frente. É. Deixa eu lembrar aqui, bater uns números na minha cabeça. Mas em 2016 fui candidato, a minha campanha foi nesse boca a boca. Eu ia em bar, eu entrava no grupo das pessoas e falava: olha, é o seguinte, você é candidato a vereador, conhece a minha proposta, eu tenho um livro, preparei, eu sou o cara, sabe, tô pronto. Tô preparado, quero te representar. Isso, quero te representar, ajudar você, ajudar a cidade, né, de Curitiba. E fiz 1.111 votos. Nossa. Número cabalístico. E te perguntar, assim, como que foi quando você chegava nesses grupinhos aí nos bares? Você chegando, assim, com um partido que não tinha nem partido no nome, né? Que ali em 2016 já era um pouco diferente. É verdade. Uma cor laranja, que também não é uma cor tradicional de partido, né? Não. E ainda falando de ideia, assim, ó, eu não uso fundo partidário, eu não uso teu dinheiro pra fazer campanha, todas essas ideias que são os diferenciais do nome. Como que era a recepção disso e que levou a 1.111 pessoas votarem em você? Olha, a recepção foi surpreendentemente boa, cara. Como era algo diferente, o pessoal falou: é da política já é coisa velha. Daí eu falo: pô, olha, o nome do meu partido é novo. Olha pra minha cara, eu sou novo. E, portanto, é claro, existia uma resistência. Muita gente, como o ambiente em que eu estava abordando, acabava levando um pouco na brincadeira, assim. E jovens também, geralmente, são menos compromissados com esse tipo de coisa. Então foi uma faca de dois gumes aí. Embora tivesse essa questão da novidade e foi uma campanha relativamente bem sucedida, o meu objetivo era passar de 1.000 votos. E felizmente foi atingido. E assim, o material que eu preparei não tinha uma qualidade alta, não tinha uma ajuda de um designer gráfico. Eu mesmo elaborei muitos dos materiais que eu fiz ao longo da faculdade. Embora Direito e Economia não tenha nada a ver com, sei lá, design gráfico, mexer com Illustrator, Adobe Premiere para fazer vídeo, sei lá, Adobe Photoshop para fazer fotos. Eu aprendi na raça. Fiz meu site. Eu fiz um site super caprichado, assim, com todas as minhas propostas. E é isso que é legal da política, cara. A gente tem que se reinventar. É como se você fosse um empresário que quer fazer muito teu produto dar certo. Cara, você tem que saber tudo. Você tem que estar em todas as áreas. E eu diria que não é só a política que te faz, né, te incentiva a fazer isso, mas ainda a política como é feita pelo novo. Com certeza. Porque se você não tem recurso, a gente vê aqui pelo próprio podcast, todos os problemas que a gente tem que enfrentar, passar, porque a gente não tem dinheiro público, a gente precisa fazer pelo voluntariado, então imagino que isso ali é o mote, é aquilo que incentiva ainda a fazer essa maneira de diferença de política. Ao invés de política, a gente pode falar de propósito, né? Quando nós temos bons propósitos, as boas coisas acontecem também na nossa vida. Com certeza. O exemplo arrasta sempre, né? O exemplo arrasta. E veja, vocês lidaram aqui com a iluminação, lidaram com a acústica, lidaram com a arquitetura interna, design de interiores, vocês lidaram com microfonia, com a gravação, com a edição desses materiais. Enfim, vocês têm que pensar numa série de possíveis etapas para se atingir o propósito de vocês, que é expor as ideias do novo e as ideias que vocês têm, que vocês consideram que são as melhores do nosso país. E o suspensório? O suspensório saiu de 2016. Agora vai ter um pequeno pulo. Nesse meio tempo eu terminei meu MBA em finanças lá na FAI. Comecei um mestrado em tecnologia e sociedade na UTFPR. Eu trabalhei bastante com essa interdisciplinariedade. Como já tinha 2 graduações, eu queria trabalhar com as duas e trazer tecnologia. Queria falar de contratos inteligentes, que eu chamo de smart contracts. Fiz isso. Mas em razão desta minha vida que estava se estruturando, consolidando, em 2018 eu não tinha interesse em sair candidato a deputado federal. Eu até sairia a deputado estadual, à época era o meu objetivo. Já tinha até preparado alguns materiais parecidos com o que eu fiz em 2016. O livro de 2018. E 2018, portanto, o Novo não teve chapa para deputado estadual. Tinha um conhecido, amigo, que sairia a deputado federal e decidi apoiá-lo, tentar ajudá-lo. O Carlos Viontech, à época, saiu a deputado federal. Infelizmente, Carlos foi para fora, acabamos nos distanciando, principalmente depois da campanha.
E ele saiu muito frustrado com a campanha, teve uma série de problemas, a gente acabou... Ele foi para São Paulo também, então infelizmente não está mais aí apoiando o Novo como apoiava. E, portanto, em 2018 eu preferi não me candidatar. E foi para o bem, porque nesse meio tempo, até 2020, que foi minha outra campanha, eu terminei meu mestrado, pedi minha esposa, a minha noiva / esposa em casamento. Eu digo noiva / esposa porque no civil a gente é casado, mas a festa era para ter acontecido em junho de 2020 e por conta da pandemia será na semana que vem. Coisa boa, hein? No dia 9 de julho de 2022, mais de 2 anos depois do original. Pendência com o lado de cima. Pendência com o lado de cima. E com os amigos que querem festa, né? Sei lá agora, né? Agora pra sei lá. E aí, nesse meio tempo, então, você ficou... Nesse meio tempo, me reinventei na minha imagem, já em 2019, se não me engano. Tem que dar uma olhada nas minhas fotos para ter certeza disso. E comecei a adotar o suspensório por um motivo bastante simples. Não adianta mentir, a verdade é que eu usei o suspensório para ser uma marca, para ser algo diferente. Eu pensei em outros apetrechos que eu poderia utilizar e vi no suspensório aquele que mais transmitia as ideias que eu queria transmitir. Por quê? Porque é um acessório de moda que é mais antigo. Ele vincula, talvez, ao teu avô, ao teu tio, alguma figura... Experiência. Mais tradicional, mas talvez até conservadora em certo aspecto. E eu queria transmitir um pouco disso, porque as ideias que nós, como liberais, adotamos são ideias que já têm bastante tempo de idade. São ideias que foram amadurecidas ao longo de séculos. Sim. E eu acho que é interessante trazer um pouco disso. Eu, embora não me defina como um conservador, poderia, por vezes, me definir como um liberal conservador. Eu tenho muito do pensamento conservador, também trouxe para minha vida pessoal e também das minhas propostas, das minhas ideias. E o suspensório, na minha opinião, transmitia tudo isso. Além disso, criava um sinal distintivo, algo que me diferenciava das outras pessoas. E por ser um apetrecho que traz mais autoridade, notoriedade, principalmente quando eu comecei a dar aula, e agora que eu lembrei foi esse o motivo determinante para começar a usar o suspensório, com cara de piá, pelo menos eu tinha uma roupa de senhor. Dava equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Equilibrava, exatamente. Trazia a advocacia, a própria economia, que tem um caráter mais de peso, de sobriedade, com o meu jeito de ser, que eu sou extremamente expansivo e... Portanto, trouxe esse equilíbrio das duas coisas. E aí, assim, uma coisa que é muito interessante ver quando a gente trabalha com essa linha do tempo é 2018, o ano de 2018, com essa expansão do Novo. Sim. Um governador, bancada federal, já tínhamos lá em 2016 alguns mandatários, vereadores, mas em 2018 houve esse crescimento. E como que o Marcial sentiu isso? O que trouxe, como refletiu para você esse crescimento do partido? Me trouxe muita alegria, né? Porque pela primeira vez, embora ainda fosse jovem, mas pela primeira vez eu via representantes com os quais eu concordava. Que eu pudesse ligar a televisão e ver alguém falando aquilo que eu sabia que é certo. E trabalhando por isso, fazendo algo acontecer com base nessas ideias. Então foi extremamente revigorante. E não foi por outro motivo que em 2020, novamente, voltei a participar desse processo eleitoral, né? Desta vez já um pouco mais velho, uns 26 anos, né? Muito velho. Mas com uma campanha estruturada, com mais estudo, com mais preparo, conversando com pessoas que já tinham entrado antes, vendo a experiência e o exemplo de outras pessoas que fizeram campanha. E trouxe uma equipe, trouxe uma estrutura física, fiz muito mais material físico, distribuí material físico, errei muito, aprendi muito e, contudo, consegui um resultado excelente. Fiz mais de 2.500 votos. Hoje você é o primeiro suplente aqui em Curitiba, Perfeito. Né? E primeiro suplente, para quem não sabe, é aquele que foi mais votado e não foi eleito. Porque não teve cadeira suficiente dentro do partido. Se o Novo, como partido, tivesse lançado uma chapa cheia e feito mais 5.000 votos, eu teria entrado como terceiro vereador do Novo aqui em Curitiba. Se eu tivesse feito um pouquinho mais de votos, eu passava a Amália. A Indiara precisava fazer bastante. Eu passaria primeiro a Amália
E fico feliz que não tenha passado, porque a Amália está fazendo um trabalho excepcional aqui em Curitiba. Não só ela, a Indiara, a nossa bancada aqui de Curitiba de vereadoras é excelente, talvez uma das melhores do Brasil. Com certeza. E que mostram na prática o resultado, né? E daquilo que trouxeram na campanha fizeram ali na prática. E além disso, me abre a oportunidade também de me tornar deputado federal. Porque naturalmente com as duas vereadoras que foram eleitas, foram as mais votadas, se afastam da possibilidade de serem eleitas agora, porque o novo não permite. Sobra Rodrigo Marcial para tentar conseguir trazer essa vaga de deputado federal aqui para o Paraná. E pro estômago da besta lá em Brasília. E pro estômago da besta lá em Brasília, tentar matar a besta por dentro. Isso. E como que está sendo essa experiência, assim, você já teve no contato com a política acadêmica lá atrás, como a gente conversou, teve esse contato em 2016, 2020, e agora, de novo, vindo para uma campanha pela primeira vez para Brasília. Como que isso reflete, qual que é essa experiência de uma pessoa que viveu uma política fora, mas agora vivendo a política de fato? Como que é isso para você? Como que é isso para uma pessoa que está nos vendo aqui, que está ali vendo, como que eu posso fazer diferente? Sim. O que você fala para ela dessa tua experiência? Cara, tem muitas coisas legais depois de 2020, porque embora eu não tenha sido eleito, eu especialmente agora, de um ano para cá, me aproximei muito da Câmara, vendo a vida dos vereadores, como é que eles trabalham, o que eles estão fazendo, de me aproximar daqueles que eu pretendo que sejam meus colegas no ano que vem. Conversei com praticamente, eu acho que com todos os deputados federais do Novo, ao longo dos últimos 3, 4 meses, conhecendo como eles fizeram campanha também. E com isso, é claro, a gente acaba conhecendo não só pessoas do mundo político, mas empresários, profissionais, trabalhadores, que são também pessoas excepcionais, e do Brasil inteiro. Então, eu vivi ao longo desses últimos meses, e pretendo viver muito mais disso para frente, este movimento liberal brasileiro. Não mais só grupo de estudos da universidade, mas uma real projeção de mudança. Esse renascimento liberal que está tendo. Um renascimento liberal, O renascimento liberal ele já data aí de pelo menos 10 anos e, infelizmente, ele já está numa infância, talvez uma adolescência liberal por agora aqui no Brasil. Mas o que é legal, é um movimento que é maduro. A gente percebe que cada vez a gente ganha mais espaço em Brasília. O que a gente ainda tem pouco, Rafael, é Paraná fora do Paraná. A gente tem muita pouca representatividade. Talvez por não termos uma bancada, talvez por não termos um deputado federal aqui no Paraná. Então a gente vai para São Paulo, vai para Minas, como eu fui agora algumas semanas atrás, e a gente percebe ainda que o Paraná é um pouco esquecido. Embora seja uma das maiores economias do país, embora a gente tenha todo o potencial de efetivamente fazer a mudança no Brasil inteiro, como fez uma Lava Jato por outros meios, mas também pela política. A gente é subrepresentado no Brasil. E, portanto, esse se tornou, de algumas semanas para cá, um propósito muito grande meu também. De tentar unir e apresentar o que temos de bom aqui no Paraná, que temos muita coisa de bom aqui no Paraná, para quem está fora, para eles trazerem recursos, para trazerem pessoas, para a gente ser lembrado, para fazer palestras, enfim, para que o movimento liberal tenha esta raiz paranaense também. E isso é parte do meu projeto. Claro, não é a única, mas na visão liberal essa é uma parte importante. E qual que é a tua expectativa para 2022 e para os próximos anos? O que você sente que é possível fazer de diferente nessa política, levando essa raiz liberal no Paraná? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, mas temos que ser realistas. A gente não pode estar com a mente nas nuvens. Claro. Eu não tenho a expectativa de que o Novo faça mais de um deputado federal aqui no Paraná neste ano. Por quê? Porque o Paraná é um estado muito difícil, é um estado bastante conservador no sentido de manutenção do status quo. Então, aquele cara que votou no deputado federal há 20 anos atrás ainda está votando no mesmo deputado federal. E, portanto, para nós conseguirmos trazer essa mudança, depende de muito trabalho, muito sofrimento. Mas ela é possível, de tal forma que eu acredito que pelo menos 200 mil pessoas votarão no Novo nesse ano de 2022 num deputado federal. Mais 110, 120, 150 mil pessoas para deputado estadual. De tal forma que a gente faça ao menos um deputado federal e um deputado estadual. Essa é a minha expectativa e estou trabalhando para auxiliar nesse objetivo, para que um dos 28, 29, 30
candidatos, pré-candidatos a deputado federal, efetivamente vá para Brasília e leve para Brasília o Paraná e o liberalismo paranaense. De verdade. Muito legal, é bom ouvir Muito isso, bacana. né? Nossa, sempre bom estar querendo fazer e levar o Paraná pra frente. Sempre Perfeito. muito bom. Não o Paraná e o Brasil também. Isso, Mas Brasil. Paraná principalmente agora, né? Vamos puxar a sardinha pra gente. Vamos, um pouquinho só. Marcel, vamos agora pro final. Claro. Cropinga é Fogo. É um quadro rápido, respostas rápidas, Tá bom. sem muito pensamento. Vai lá. Um livro importante pra você. Cara, o livro mais importante pra mim é O Caminho da Servidão. Falamos tanto hoje dele. É uma boa sugestão. Uma comida. Coxinha, cara, de frango Coxinha. catupiry. Uma pessoa importante política pra você. Marcel Van Hatten. Olha aí. Um esporte. Futebol. Um filme. Um Bom Ano. Com o Russell Crowe e a moça, Marion Cotillard, acho que é o nome dela, uma francesa. Você falou de futebol, vamos perder um time, né? Coritiba Futebol Clube. Oh, Coxa aí, Branca. mas aí é Sou paranaense Coxa Branca. vivo. Sócio, inclusive, tem até nome na minha cadeira lá no Couto. Boa. Esse é. Isso é daqui Barra mesmo, Porto, né? Fechou do Paraná. Então, Marcial, te agradece muito a tua presença. O papo com certeza foi muito esclarecedor para todo mundo que está ouvindo aqui, para saber quem é você e também para entender como é o novo. O novo, assim, os bastidores que acontecem e o que levam as pessoas até o novo. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente e boa sorte nessa empreitada, nessa pré-campanha e depois na campanha. Perfeito. Valeu, Marcel. Sou eu quem agradeço a oportunidade e, novamente, parabéns pelo trabalho. Desejo muito sucesso para vocês. Vamos juntos. Agora, Marcel, última coisa para você falar para o pessoal. Quais são as tuas redes sociais para o pessoal poder te seguir lá e ver as tuas postagens, as tuas propostas ou os ideais que você traz nessa campanha? Perfeito. É Rodrigo Marcial PR para o Instagram. Então, @Rodrigo Marcial PR. No Facebook é Rodrigo Marcial também. O bom de Marcial é que é um nome que você vai achar com facilidade. Fácil, É Marcial. Não é Marcel, não é Marcial, nem Marçal. É Marcial. Marcial. TikTok é a mesma coisa, é Rodrigo.marcial. E eu acho que é isso daí, meu amigo. Beleza, então, pessoal, sigam lá o Marcial em todas essas redes sociais e também nos sigam em todas as redes sociais do partido, seja do Novo Curitiba, Novo Paraná, que nós vamos colocar todas as novidades, os próximos episódios aqui do 30Cast. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, Muito Juan, obrigado. de mais essa companhia em um episódio do 30Cast. E fiquem ligados aí para os próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.